Fala pessoal, aqui é o professor Everton Mota, professor seu de Direito Penal. Vou estar com você aqui em algumas horas da sua vida para lhe ajudar a passar no tão sonhado concurso público, certo? Antes de adentrarmos na matéria de Direito, eu quero me apresentar melhor. Então vai lá no slide porque tu vai ver aí o que eu consegui estudando, né? Tá aí, ó. Eu sou bacharel em Direito. Deixa só eu colocar uma canetinha aqui, ó. Sou bacharel em Direito, tecnólogo em Logística, né? Fiz esse curso aqui em 2 anos para assumir alguns concursos. Pós-graduado em Direito Ambiental, aprovado em mais de 15 concursos públicos, 6 na área policial, 3 na área de tribunal e passei em outros, Correios, etc. E fui aprovado na OAB aí, né? Quando eu estava no 8º período de faculdade. Por que eu te mostrei o meu currículo? Porque, vejam, não é impossível. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque eu vim de família humilde, eu já passei fome, eu já fui garçom, servente de pedreiro, trabalhei nos serviços gerais dos hospitais, trabalhei de maqueiro, trabalhei no ferro velho, trabalhei em tudo quanto foi de emprego ruim na minha vida. Material de construção, descarregando tijolo e cimento, certo? Só que quando foi com o passar do tempo eu percebi que aquilo não era a vida que eu queria. E eu decidi mudar a minha história, a história da minha família, mudar a minha vida estudando. Por isso que eu acredito muito no poder transformador da educação. E você está aí me assistindo porque você também acredita nisso. E eu sou um exemplo vivo disso. Uma pessoa que passava fome, né? A gente já chegou a dividir um ovo para 5 pessoas. A gente já chegou a pedir comida à minha mãe e ela dizer, não temos, só temos água da torneira. E a gente abria a torneira, tomar um copo d'água e dormir com fome. Porém, os estudos, a educação transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou a vida de meus amigos, né, que acreditaram também no projeto e hoje a gente está aqui para transformar a sua vida. Beleza? Everton Mota, Direito Penal e vamos, mãos à obra, né? E segue lá o slide, vamos lá. Ei, então tá aí. Hoje a gente vai estudar Direito Penal, certo? Direito Penal. O direito penal ele está previsto lá no Código Penal e em outras legislações também, né? Legislação extravagante. Mas hoje a gente vai estudar o direito penal lá no Código Penal. O Código Penal em si ele é dividido em 2 partes, ó. Parte geral e parte especial. Ah, professor, eu queria saber quantos artigos tem. Tá aqui, ó. A parte geral vai do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal. E trata de quê? Crimes, penas, né? Teoria do crime, teoria da pena. Não fala em momento algum sobre o crime em si. Já a parte especial, que vai do artigo 121 ao 361, aí sim você vai ver aqui homicídio, né, crimes contra a vida, vai ver crimes contra o patrimônio, roubo, furto e assim segue. Então, ó, essa parte introdutória é só mais para você entender o Código Penal, beleza? O Código Penal é dividido em 2 partes. Hoje a gente começa a estudar a primeira parte do direito penal, que é a parte geral. A parte mais gostosa que tem de se estudar, né? A parte especial, talvez vocês vejam com outro professor ou comigo, não sei. Mas a parte especial trata dos crimes em espécie. Aí você vai ver homicídio, homicídio culposo, homicídio doloso, homicídio qualificado. Você vai ver infanticídio, instigação ao suicídio. Depois, lá na frente, você vai ver crimes contra o patrimônio, roubo, furto, roubo, estelionato e assim segue. Beleza? Hoje, parte geral do direito penal. E a gente vai começar falando sobre o que é direito penal, não é? Qual é o conceito de direito penal? E para você entender direito, o que é direito penal, eu trouxe um conceito bem facilzinho. Vai lá no slide. Ei, direito penal, tá aí o conceito. Lê, bisonho.
Leia em voz alta que eu quero ouvir daqui, viu? Ó, direito penal é um ramo do direito público constituído por normas jurídicas no qual o Estado, ao selecionar os bens mais relevantes para a sociedade, proíbe determinadas condutas, definindo-as como crimes e combinando as suas respectivas sanções. Professor, que conceito grande, eu não consegui memorizar. Não precisa não, bisonho. Se liga só nessas palavras que estão de azul, ó. São as palavras-chave dentro do conceito de direito penal, certo? Esse conceito aqui foi elaborado pelo professor Rogério Sanches Cunha, certo? Ei, você viu as palavras que eu destaquei? Então basta lembrar delas que você vai saber até construir o seu próprio conceito de direito penal. Direito penal é ramo do direito público. Por quê? Porque a gente está tratando de uma relação entre o Estado e o administrado. Nós que somos administrados e o Estado, não é? Querendo manter a paz social. Então, por isso que é ramo do direito público. E o que seria direito privado, professor? Direito civil, por exemplo. Você quer casar. O que é que o Estado tem a ver com isso? Problema teu, meu irmão. Então, é uma relação entre nós, particulares. É entre você e sua noiva. O Estado não tem nada a ver com isso. Você só vai lá para o Estado homologar, né? A sua prisão perpétua ou o seu casamento. Mas vejam, veja só. Quando a relação é entre os indivíduos, você está me devendo a mensalidade. Você comprou online e não pagou. Então é uma relação entre nós. A gente chama isso de direito privado. Vai lá para o direito do consumidor ou direito civil, beleza? Já quando se trata de crime, aí, meu amigo, é uma relação entre o Estado e o administrado, beleza? Por isso que a gente chama de ramo do direito público. O direito penal não se preocupa com qualquer bem. Vocês viram lá o que estava destacado de azul. Se preocupa com os bens mais relevantes para a sociedade. E quem mexe, quem fere esses bens jurídicos tutelados pelo direito penal vai responder. Então, o direito penal traz um crime e uma pena para quem fere os direitos, os bens tutelados pelo direito penal. Beleza? Então, a gente já tirou daqui do conceito de direito penal várias informações importantíssimas que a gente vai dar sequência estudando os princípios orientadores do direito penal. Tranquilinho? Segue lá o slide para ficar mais fácil para tu. Quando tu vê e ouve e anota, então sim, tu consegue aprender. Ó, então a gente acabou de ver conceito de direito penal. Agora a gente vai ver, ó, princípios orientadores do direito penal. Mas o que seria um princípio? Eu trouxe esse conceito aqui de Pinto Ferreira, porque eu acho ele muito interessante. Veja, os princípios estão para o direito, assim como os trilhos estão para a locomotiva. Então vejam, o princípio é comparado aqui nesse conceito aos trilhos. E o direito é comparado à locomotiva. Presta atenção aqui, Bisonho. Ei, quem é que tem a força? É a locomotiva ou é o trilho? A locomotiva, claro. Então, quem tem a força, o direito ou o princípio? O direito. Quem deve ser aplicado é o direito, certo? Quem vai punir você, se você ferir algum bem jurídico tutelado pelo direito penal, vai ser o direito. Porém, presta atenção. Quem é que sustenta a locomotiva? É o trilho. São os trilhos, certo? Quem é que sustenta o direito? Os princípios. Os princípios sustentam o direito, são a base do direito e impõem limites ao direito. Presta atenção, o trem, a locomotiva, ela vai para onde ela quer ir ou ela só vai até onde tem os trilhos? Isso, só vai até onde tem os trilhos. O direito, ele pode ser aplicado do jeito que ele quiser ou ele só deve ser aplicado até o limite imposto pelos princípios. Claro, o direito só vai ser aplicado até onde o princípio permitir, né? Então, os princípios do direito penal
são muito importantes para o direito. Muito importante para a sua vida, para a sua prova. Belezinha? Vamos lá para o slide, bora dar prosseguimento à nossa aula que está topada. Vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da intervenção mínima. Ô professor, o que é isso? Intervenção mínima? Puta que pariu! Não precisa nem tu saber muita coisa para entender que intervenção mínima é dizer que o direito penal deve intervir minimamente. Aonde? Na sociedade, João. Então, lê aqui o exemplo, o conceito. Ó. Princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. Não é em qualquer situaçãozinha, porque o direito penal deve intervir minimamente na sociedade. Então, quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Conceito de Rogério Sanches Cunha, beleza? Então tá aqui uma frase que vocês vão se ligar. Ó. Quanto menos utilizado, mais eficiente o direito penal é. Volta aqui em mim, presta atenção. O primeiro princípio que a gente vai estudar é um dos mais importantes do direito penal. É ele que é a base do direito penal, juntamente com outros, claro, né? Sustenta o direito e impõe limites. Muito bom. Vocês perceberam. Só em ler o conceito vocês já perceberam que o princípio da intervenção mínima impõe limites ao direito penal. Intervir minimamente na sociedade. É dizer assim, direito penal fica aqui parado. Você só vai agir em último caso. Se ninguém resolver, você age. É o caráter subsidiário do direito penal, certo? Você não vai proteger qualquer porcaria. Você só vai proteger os bens mais relevantes. E você só vai agir se houver uma grave lesão ou uma ameaça de lesão, né? Uma relevante lesão a esse bem protegido, ou pelo menos uma relevante ameaça de lesão a esse bem protegido. Se a lesão for pequena, deixa para lá direito penal. Tu fosse feito para ser usado nos casos mais perigosos, nos casos mais importantes, mais relevantes. E não se importe com besteira. É isso que o princípio da intervenção mínima diz ao direito penal. Fica na tua, direito penal, só haja se o negócio for feio. Se for besteira, fique na sua. Quanto menos utilizado o direito penal é, mais eficiente ele é. Quanto menos utilizado, mais eficiente é o direito penal. Tranquilo? Aí vejam, pessoal, desse princípio da intervenção mínima, a gente consegue ver vários subprincípios. Ô, professor, agora endoidou tudo. Cala a tua boca. Vai para o slide que tu vai aprender. Ei, tá aqui, né? Dá a pausa, tira um print, tira uma foto, te vira. Antes de entrar nos desdobramentos do princípio da intervenção mínima, eu quero que você responda essa questão aí. Dê pausa e responda. Vamos lá. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis, indispensáveis à vida social. Certo ou errado? Certo! Muito bom! Tá aprendendo, hein? Vamos lá. Primeira questão, e você já acertou, né? Você está vendo que está evoluindo. Segunda questão, dá pausa aí e responda. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a última ratio. O que é isso, professor? Último caso. Pode vir assim também, viu? Última ratio. Última ratio, em latim, significa em último caso. O direito penal só deve ser utilizado em último caso. Ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito.
Exatamente. É o caráter subsidiário do direito penal. Tem que testar todos os outros ramos. Se alguém resolver, o direito penal não age. Se ninguém resolver, aí sobe para o direito penal. Tal conceito tem relação com o princípio da anterioridade? Negativo. Eu não vou nem marcar aqui, senão você vai se confundir. Espera aí. Borracha. Vamos lá. Ponteiro. Ei, princípio da anterioridade? Não. Reserva legal? Não. Princípio da intervenção mínima? Claro que sim, Bisonho. Princípio da proporcionalidade tem nada a ver. Intranscendência não tem nada a ver. A resposta aqui, facinho, facinho. Princípio da intervenção mínima. Vai para frente e se liga. Ei, eu disse a vocês que o princípio da intervenção mínima, dentro dele, na verdade, a gente consegue enxergar vários outros. E a gente vai estudar 5 princípios que são desdobramentos do princípio da intervenção mínima. Intervir minimamente na sociedade é o que diz o princípio da intervenção mínima. Então, dentro dele a gente enxerga esses 5 que você vai ver aí na telinha. Ó. Subsidiariedade, que significa última ratio. Professor, não entendi, foi nada. É por isso que eu estou aqui, né? Então vamos lá. Ei! Princípio da subsidiariedade. Diz que o direito penal só deve ser utilizado em último caso, em última ratio. Última ratio, em latim. Por que, professor, em latim? Porque vai cair na tua prova em latim. O direito gosta muito do latim. E você vai ter que aprender o latim. Tranquilo? Ah, professor, não sei nem português direito. Problema seu. Senta a bunda aí e assiste a aula. Lê o nosso material, lê a nossa apostila que tu vai passar. Eu era igual a você aí. Não sabia de nada e hoje continuo sem saber de nada. Mas passei em 15 concursos, beleza? Vamos lá então, ó. Subsidiariedade é dizer... Veja, o princípio da subsidiariedade diz que o direito penal só deve ser utilizado quando todos os outros ramos falharem. Então deixa eu desenhar aqui um desenho bem feio para vocês, ó. Aqui eu tenho direito penal, ó. Direito penal. Vou abreviar, dá para ver aí? Muito não, né? Muito não, né? Mas bora. Vou cobrir aqui, ó, direito penal. Estão vendo agora, né? Eu tenho aqui o direito penal. E existem vários outros ramos do direito. Por exemplo, direito civil, direito administrativo, né? Direito do consumidor, certo? Vários outros ramos do direito. Para o direito penal ser utilizado, ele só pode ser utilizado em última ratio, em último caso. Primeiro tem que testar todos os outros ramos. Antes de criar um crime, o Poder Legislativo Federal faz essa análise. Espera aí, essa conduta aqui, será que dá para resolver ela no direito civil? Eita, dá não. Será que o direito administrativo resolve? Vamos analisar? Eita, resolve não. Será que o direito do consumidor resolve? Porra, resolve não. Se nenhum resolver, aí sobe para o superdireito, direito penal, certo? Entenderam? Isso é o princípio da subsidiariedade do direito penal. Professor, em alguns casos, o direito penal pode ser aplicado, mas não deve por conta desse princípio? Sim, em alguns casos o direito penal é possível ser aplicado, mas o próprio direito permite testar o direito civil, por exemplo. Vai aqui na tela para tu ver o exemplo aqui, ó. Ei, composição civil do dano, ó. Nos crimes de menor potencial ofensivo, o que é isso? Crimes cuja pena máxima não ultrapassam 2 anos de prisão, certo? A pena máxima até 2 anos de prisão a gente chama esse crime de crime anão, crime de menor potencial ofensivo. Nesse tipo de crime, o direito penal pode ser aplicado ou não. Ele está aqui, ó, super direito, certo? Então a gente vai testar o direito civil. Vai dizer assim, ó, vamos, isso é o promotor de justiça falando, ele vai dizer,
Vamos propor uma composição civil para vocês. Você cometeu crime contra a honra de fulano. Um exemplo. É crime. Teria que subir para o direito penal. Mas só que é um crime anão, um crime pequeno, besta. Aí a gente primeiro testa o direito civil. Vamos fazer uma composição civil aqui do dano? Você causou um dano a ele, porque você feriu a honra dele, e a imagem. Pague tanto a ele em dinheiro. E se ele aceitar, fica tudo certo aqui. Composição civil do dano, a gente não sobe para o direito penal. A gente resolve aqui no âmbito civil. Composição o quê? Oi? Isso, composição civil. Então não vai para o direito penal. É o princípio da subsidiariedade sendo aplicado, impondo limites ao direito penal. Se tiver condições de fazer uma composição civil do dano lá na Justiça Civil, o direito penal não vai ser aplicado. Beleza? Volta lá para o slide. Deixa de perder tempo. Solta o celular, miserável. Ei, princípio da fragmentariedade. O que significa, professor? Fragmentariedade. Que não me fez ser um palavrão. É não, Bisonho. Ei, fragmentos. O que significa fragmentos? Pega teu celular, mete ele no chão agora, vai. Para tu ver o que significa fragmento. Fragmento significa pedaços. Então, princípio dos pedaços. Poderia ser assim o nome, né? Era mais interessante para a gente, que não tem tanta afinidade com o juridiquês, né? Mas não, escolher esse nome. Princípio da fragmentariedade. Ah, agora deu. Ei, esse princípio da fragmentariedade diz o seguinte: o direito penal ele fragmenta os bens jurídicos, né? E escolhe os fragmentos mais relevantes, as condutas mais importantes para a sociedade. Ele não se importa com todos os fragmentos, ele não se importa com o todo. Esse princípio diz o seguinte: direito penal, não perca tempo com besteira. Pegue só os fragmentos mais importantes da sociedade, abraça, tome conta. O resto, os fragmentos besta, desnecessário, ínfimo, insignificante, deixe para lá. É isso que o direito, o princípio da fragmentariedade diz para o direito penal. Impõe limites ao direito penal. Não vá se meter em qualquer coisa. Faça só, proteja só os bens mais relevantes, os fragmentos mais importantes. Belezinha? Volta lá e segue para o próximo princípio. Ó. Princípio da lesividade, ou alteridade, ou também chamado de transcendentalidade. Misericórdia, professor, que danado é isso? Ó, o princípio da lesividade, ele pode ser chamado de alteridade ou de transcendentalidade. O que é que eu faço, professor, com tanto nome lindo? Memoriza, não tem outro jeito, meu amigo. Não tem fórmula mágica. É quebrar a cabeça. Lesividade, alteridade ou transcendentalidade significa que o direito penal não tutela o homem diante dele próprio. Ih, professor, entendi foi nada. Eu sei que você não entendeu. É por isso que eu vou dar o exemplo, Bisonho. Ei, o direito penal só vai agir quando uma pessoa feriu o bem jurídico de uma terceira pessoa. Uma pessoa ferindo o bem jurídico de outra ou da coletividade no geral. Se uma pessoa ferir o bem jurídico dela própria, então o direito penal não está nem aí, amigão. Exemplo, se eu tentar me matar. Tentei me matar, não consegui, fui socorrido. Eu vou responder por tentativa de suicídio, sim ou não? Claro que não. Porque eu tentei contra a minha própria vida. O direito penal não está nem aí quando alguém fere um bem jurídico dele próprio. Por quê, professor? Absurdo isso. Porque o princípio da lesividade diz que o direito penal só deve agir se uma pessoa lesar o bem de outra.
Se eu quebrar meu carro todinho, meter bala nele, aqui, ó. Se eu pegar meu carro e meter chumbo no meu carro, quebrar ele todinho, eu vou responder por crime de dano? Não, eu posso ser internado, né? Por surtou, endoidou. Mas eu não vou responder por crime de dano porque o carro é meu. Agora, se eu pego tua bicicleta e jogo ela do primeiro andar e quebro ela todinha. Se eu pego teu carro e furo os pneus. Se eu pego tua moto e toco fogo. Aí, meu amigo, é uma pessoa ferindo o bem jurídico de uma outra pessoa, de um terceiro ou da coletividade, como é o caso de tráfico de drogas. Aí o direito penal age. Aí o direito penal vai agir, beleza? Enquanto você ferir o seu próprio bem, o direito penal não está nem aí. Princípio da lesividade, também chamado de alteridade ou transcendentalidade. Fica com a gente aí, vai logo lá para o slide que a aula não terminou não, viu? Aqui é pau, negão. Adequação social. Ei, ei, ei. Princípio da adequação social, ele também impõe limites ao direito penal. O princípio da adequação social é a base do direito penal. Sustenta o direito penal. Impõe limites. Beleza, professor? Você já disse, todo princípio faz isso. Beleza. Agora, o que significa adequação social? Ei, a sociedade muda, minha gente. Você que está me assistindo aí, presta atenção. A sociedade evolui. Sim ou não? Claro. O que era crime há 30 anos atrás, hoje pode não ser mais. Uma conduta que não era crime há 30 anos atrás, hoje pode ser considerada crime. Professor, me dê um exemplo aí então, já que o senhor está dizendo isso, vou dar vários exemplos do princípio da adequação social sendo aplicado. Veja, a sociedade vai evoluindo e o direito penal tem que se adequar à sociedade. Imagine vocês aí, vejam, há alguns anos atrás, imagine o crime de adultério. O professor, adulterar era crime? Sim, adulterar era crime. Então, alguns, né, já era para estar preso. Né? Não vou dizer você não, porque eu não sei quem está do outro lado. Mas aí, adulterar era crime, negão. Era crime. E se você retroagir mais um pouquinho, um poucão, né? E vai lá para o tempo da Bíblia. A mulher que adulterava lá na Bíblia, qual era a pena dela? Muito bom, pena de morte. A mulher adúltera, ela era apedrejada em praça pública, na frente de todo mundo, para dar exemplo às outras. Era apedrejada até a morte. Ei, a sociedade mudou. E essa conduta foi se adequando à sociedade e o direito penal teve que se adequar à sociedade. Pegou essa conduta, mulher adúltera morre e disse, não, peraí, é demais. A sociedade já se acostumou com essa putaria. Então vamos fazer o seguinte, a mulher adúltera vai ser presa agora, ela não vai mais morrer. Melhorou. A sociedade evoluiu. Depois disse o seguinte, ei, homem, mulher, seja lá quem for, adulterou, preso, cadeia. Beleza. O tempo foi passando e a sociedade foi se adequando, e hoje o direito penal disse o seguinte, né, alguns anos atrás, disse, adulterar não é mais crime. Se tornou tão insignificante para a sociedade, não é? Que o direito penal olha para aquilo e não pode mais fazer nada. Porque o princípio da adequação social disse o seguinte, direito penal, tu tem que se adequar à sociedade. Hoje, não tem necessidade mais do direito penal agir diante de um adultério. Vai resolver lá na Justiça Civil, pô. Se divorcia, pede a metade dos bens, né? Que no começo é meu bem, oi meu bem. Depois, quando o cara se separa, é meus bens, eu quero meus... Então, ó, resolve na Justiça Civil. Porque o direito penal não se importa com coisas ínfimas, pequenas. Certo? O direito penal deve se adequar à sociedade. Já o contrário também existe, certo? Existem condutas que antes não era crime e agora é. Ei, o crime de estupro, presta atenção. Antes dizia assim, né? Manter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça com mulher
honesta. Ei, só quem tinha a sua dignidade sexual protegida era a mulher honesta. A mulher desonesta, né, que naquela época seria a prostituta, ela não tinha a sua dignidade sexual protegida. Qualquer um podia estuprar uma mulher prostituta, mesmo contra a vontade dela, mesmo mediante violência ou grave ameaça, e o direito penal não estava nem aí para ela. Porque dizia, tu dá a todo mundo, e agora tu quer me... Era isso que o direito penal dizia, certo? O direito penal olhava para a mulher desonesta e dizia, a gente não vai lhe proteger. Você sai oferecendo a todo mundo aí, agora quer tirar onda. Isso é um absurdo hoje, mas naquela época estava valendo. Pô, ela já é prostituta mesmo, dá a todo mundo, então pronto, foda-se. Mas hoje não é assim. Por que não é assim? Porque a sociedade evoluiu e o direito penal se adequou à sociedade. Hoje, a mulher honesta, a desonesta, até o homem tem sua dignidade sexual protegida. Né? Se uma mulher lhe pegar a força mediante violência ou grave ameaça e manter conjunção carnal com você, ela vai responder por estupro também, certo? Tranquilinho. Então, pessoal, esse bloco encerra aqui. No próximo bloco a gente continua.